Olá, tudo bem? Meu nome é Ricardo Vargas, eu sou nutricionista aqui no Rituale e eu tenho um assunto muito interessante para conversar com você. Existem alguns vídeos que acabam viralizando nas redes sociais, por exemplo, no TikTok, existe uma hashtag que fala sobre ducha interna que ficou famosa, 120 milhões de visualização, falando a respeito de uma bebida que promete milagres. Será que realmente isso é verdade? Quanto será que nós podemos confiar no conteúdo que é postado nessas redes sociais, muitas vezes não tendo um profissional por trás, ou às vezes até tendo um profissional que quer ganhar um certo destaque? Vamos conversar a respeito então dessa bebida que está famosa, onde muita gente diz que está colhendo os frutos do milagre que ela pode trazer para você. Essa bebida é composta por apenas 4 ingredientes: água, é composta também por chia, sal e limão. Esses são os 4 ingredientes aonde é prometido que ela faz todo um processo de limpeza dentro do seu organismo e traz uma melhora da sua qualidade de vida. Vamos conversar individualmente sobre esses elementos e entender o que realmente eles podem trazer de bom para nós. Vamos começar pela água. A água é um líquido essencial e fundamental para a vida do ser humano. Ela não precisa ser ingerida na forma dessa bebida. Você pode beber água durante o seu dia, distribuindo goles várias vezes ao dia. Essa é a melhor forma de beber água. Não é beber muita água em pouco tempo, mas sim pouca água em muito tempo, distribuindo sempre pequenas porções. Assim você vai manter a hidratação do seu corpo. Quando nós nascemos e somos um bebê, 80% do nosso peso é formado por água. Ao chegarmos na idade adulta, essa meta de 80% cai. E aí nós temos 60% do peso nos homens formado por água e 55% nas mulheres. Porque o homem tem mais músculo do que a mulher e isso mostra que o músculo, sendo um tecido hidratado, gera uma diferença no percentual, na quantidade de água do corpo. Então a água é essencial para a vida do ser humano. Ok, primeiro item então, fantástico, muito bom, vale a pena. Agora vamos para o limão. Eles colocam nessa bebida o suco de uma rodela de limão. Uma rodela de limão não vai trazer quase nada de benefício para você, a não ser o sabor para deixar essa bebida saborizada e não ficar ruim e favorecer então o paladar na hora da ingestão. Porque o limão ele é rico em vitamina C e tem vários outros compostos bioativos que são os flavonoides. Só que o suco de um limão não tem a quantidade de vitamina C suficiente, que são 60 miligramas por dia. Se um suco de um limão não tem, imagine de apenas uma rodela de limão. Ela só vai agregar sabor. Então, esse segundo item presente aí nessa bebida não traz nenhum tipo de benefício, a não ser a melhora do sabor. Vamos para o terceiro, o sal. Eles colocam 1/8 de uma colher de chá de sal nessa bebida. E o sal ele é importante para o nosso organismo? Sim. E quando você faz o uso do sal juntamente com a água, você favorece a absorção da água. Então mostra que o sal nessa bebida talvez tenha o papel de favorecer a entrada da água para a corrente sanguínea para melhorar a sua hidratação. Isso nós fazemos com pessoas, por exemplo, que estão com diarreia ou vômito e ainda adicionamos o açúcar, porque o açúcar potencializa a absorção do sal e o sal do açúcar, quando os dois entram, eles carregam a água para dentro do organismo. Então faz sentido a adição de 1/8 de colher de chá de sal nessa bebida, ok. Passa também. Agora vamos falar sobre a chia. Ela é o composto mais importante dentro dessa bebida. 2 colheres de sopa de chia. O que isso pode agregar para nós? O que isso pode trazer de benefício se nós formos fazer essa bebida e se ela realmente cumpre esse papel de uma ducha interna, fazendo um processo de limpeza do nosso corpo? A chia ela é composta por vários compostos nutricionais. Por exemplo, ela tem gordura, ela tem carboidrato, ela tem proteína, ela é rica em fibra, então ela tem compostos interessantes. 2 colheres de sopa vai dar mais ou menos ali uns 15 a 20 gramas de chia. Essa quantidade vai te oferecer um pouco de proteína, sim, mas não o suficiente para suprir a sua necessidade proteica. Mas ela agrega 17 gramas mais ou menos do composto chia é formado por proteína. Então, a cada 100 gramas de chia, 17 gramas é proteína. Por volta de 30 gramas é gordura. Mas a gordura da chia é interessante. Vamos falar um pouquinho sobre ela. A gordura da chia ela é formada por uma gordura insaturada. O que é isso? Nós temos dentro da formação molecular da estrutura do ácido graxo, que compõe a nossa gordura, carbono. O carbono é um elemento químico que precisa fazer 4 ligações para estar estável. Lembra quando você estudou aquelas camadas S, P, D, F lá?
na parte da química, onde tinha a distribuição dos seus elétrons? Pois é, os elementos químicos eles precisam fazer ligações para buscar o equilíbrio e não se tornar um radical livre. Para que o carbono esteja estável, ele precisa fazer 4 ligações. Porém, essas 4 ligações podem ser do tipo simples ou ele pode fazer uma ligação dupla com outro carbono e aí você já consegue colocar 2 ligações com outro elemento químico. Essa dupla ligação é a ligação que nós chamamos de insaturada, o que traz a característica da insaturação à molécula do ácido graxo que compõe a gordura, deixando essa gordura líquida à temperatura ambiente. Essa insaturação é extremamente interessante, mas quando essa insaturação, essa dupla ligação acontece no carbono 3, nós chamamos essa molécula de ômega 3. E o ômega 3 ele é muito interessante para a nossa alimentação e para a nossa saúde. Por quê? Em altas concentrações ele tem um papel anti-inflamatório. E isso é legal. Se ele gera uma diminuição da inflamação, vale muito a pena o consumo da chia então. Lembrando que a linhaça também é um composto rico em ômega 3, assim como a chia, tendo na verdade uma concentração até maior na linhaça. Mas veja só que interessante. Quase todas as pessoas elas estão sofrendo de uma inflamação subclínica. Não aparece no resultado dos exames, mas é uma inflamação crônica de baixa intensidade que está ali, está presente. Por exemplo, pessoas que estão acima do peso. No Brasil, 60% da população está acima do peso. Sofre de uma inflamação crônica. Pessoas diabéticas também sofrem de inflamação crônica. Pessoas que têm uma doença autoimune também têm inflamação crônica, ou então uma doença inflamatória intestinal pode gerar processo inflamatório. Então, para todas essas pessoas é extremamente interessante o consumo do ômega 3 e a chia é uma opção interessante. Então, ok, até agora vale realmente a pena a adição da chia. Mas o que mais que ela tem ali? Ela tem uma quantidade de fibra e aí é onde ela se destaca de muitas outras sementes que nós temos por aí que já foram retiradas a sua fibra e estão na versão refinada. A chia tem fibra tanto solúvel quanto insolúvel. A fibra solúvel da chia cumpre alguns papéis importantes. Quais? Quando você, por exemplo, coloca essa chia demolhando e ela vai hidratar, seja na água, seja num suco de uva, seja num leite. Eu sempre faço sugestão do leite vegetal, a gente sabe os malefícios que tem aí no leite de vaca, que foi pensado da vaquinha para o seu filhotinho, para o bezerro, com uma composição totalmente diferente da nossa necessidade. Então, se você coloca a chia hidratando, ela vai aumentar de volume. E ao aumentar de volume, você vai hidratar uma fibra chamada mucilagem. Essa fibra vai gerar um gel e ele cumpre algumas funções bem interessantes. Por exemplo, pessoas que têm dificuldade em controlar a quantidade de comida que comem, essa chia então pode te ajudar. Por quê? Quando ela gera esse gel, isso vai ocupar uma parte do volume do seu estômago, fazendo com que você entre em saciedade, mandando mensagem do cérebro lá para o seu estômago, dizendo, opa, está na hora de parar de comer. Isso acontece com um volume menor de calorias ingeridas. Olha que interessante. Então, quem tem dificuldade de comer pouco, consumindo essa chia hidratada antes da refeição, pode conseguir se saciar com um volume menor. Mas também tem um outro papel interessante. Essa fibra, ela se liga com o carboidrato e faz com que esse carboidrato seja absorvido mais lentamente. E isso é algo bem interessante para alguns problemas. Quais? Basicamente 3. Vale a pena então você hidratar a chia e consumir antes de uma refeição se você é diabético, porque você vai ter um índice glicêmico mais lento da absorção daquele carboidrato. Eu não vou gerar um pico de glicose. Isso é bom. Vou produzir menos insulina e vou ter um controle de glicose muito melhor. Segundo aspecto, para pessoas que estão acima do peso. Porque se eu não fizer essa absorção da glicose rápido e tiver uma quantidade de insulina menor sendo produzida, eu tenho mais chance de emagrecer. Então vale a pena. Terceiro aspecto, quando você absorve o carboidrato mais lentamente e produz menos insulina, tem pouca chance dele se transformar em triglicerídeo, ou seja, ele vai realmente entrar dentro das células, não vai ser utilizado como matéria-prima pelo fígado para virar triglicerídeo. Percebe como que realmente tem vantagem essa mucilagem? E ela ainda tem uma quarta vantagem que não tem a ver agora com a absorção dos nutrientes, mas sim com o tempo de saciedade. Porque se eu tenho um esvaziamento gástrico mais lento em virtude desse gel, isso faz com que o tempo de saciedade também aumente. Então vale a pena a fibra solúvel da chia. Mas eu tenho ainda a fibra insolúvel. E a fibra insolúvel é ela que vai promover um processo de limpeza do seu intestino. Ela vai acelerar o trânsito intestinal e vai conseguir promover um processo de limpeza. E talvez por isso
recebeu o nome, essa bebida, né, de ducha interna, promovendo um processo de limpeza do seu intestino. Realmente, a fibra insolúvel, que não está presente somente na chia, mas em todos os grãos, né, que tem aquela casca em volta, que não passaram por um processo de refinamento, além das hortaliças folhosas e a casca das frutas, nós temos aí muita fibra insolúvel que vão cumprir esse papel de ajudar, melhorar o trânsito intestinal e promover um processo de limpeza intestinal. Além do que, essa fibra ainda vai chegar no seu intestino grosso e funcionar como um pré-biótico, alimentando os probióticos, né, as bactérias que você tem ali no intestino. Isso quer dizer que você vai melhorar a sua microbiota intestinal ingerindo mais fibras insolúveis, porque elas serão fermentadas por essas bactérias, servirão como comida para ela e você vai melhorar essa microbiota, que tem inúmeras funções. A sua microbiota intestinal tem a ver muito com a sua imunidade, ela ajuda no processo de regular o seu trânsito intestinal, ela produz vários neurotransmissores, dentre eles serotonina, que é o neurotransmissor responsável pela felicidade. Então veja como que essa microbiota do seu intestino tem papéis interessantes. A bebida então, vale a pena? Sim, vale a pena. Você pode beber e ela vai trazer benefícios, mas o que me preocupa é o seguinte: as pessoas têm a mania de canonizar determinadas bebidas, determinados alimentos, como se eles fossem milagrosos, e eles não o são. E aí, nesse aspecto, é importante você entender que, se você fizer o consumo dessa bebida, ela vai trazer benefícios? Sim, mas você vai precisar agregar com outras mudanças de estilo de vida. E quais seriam essas mudanças de estilo de vida? Você deve cuidar da sua qualidade do sono, deve cuidar da sua alimentação como um todo, você deve praticar atividade física, deve melhorar a sua gestão emocional, separar um tempo para fazer lazer e melhorar os seus relacionamentos pessoais. Olhe de maneira mais holística e ampla para que realmente você possa ter qualidade de vida e não fique ancorado somente no uso de uma bebida que viralizou nas redes sociais e promete milagres. Ela é boa, mas ela não vai fazer um milagre se você não somar com essas outras atividades que precisam ser observadas. Um grande abraço, te vejo no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.